Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua linda família, que o seu dia seja incrível, cheio de favor, de boas notícias. Vamos, levante-se com fé. Olhe para o alto. Tenha convicção de que você tem um pai. Você é filho. Você é filho. O filho do Deus Altíssimo, herdeiro do Senhor, co-herdeiro com Cristo. Nós estamos aqui para mais, para revelar Cristo, para que Ele seja formado em nós, não para sobrevivermos, mas para vivermos uma vida abundante, onde o nome do Senhor é glorificado, com identidade, a identidade de filho, que salga, que ilumina, que impacta, que traz o céu para a terra, que forma a cultura. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Você não vive por necessidade. Isso é sobreviver. Isso é cabeça de escravo. Mas justiça, paz e alegria no Espírito. É algo muito elevado. Por isso que Jesus falou, ó, não se preocupem com o que vão comer, beber, vestir. Isso é coisa de pagão. Ó, eu cuido dos lírios, eu cuido dos pássaros. Se você ficar preocupado, você não vai aumentar, ganhar 1 hora a mais no seu dia. Você não vai aumentar nenhum côvado à sua altura. Nada disso vai acontecer, só vai ficar doente. Com certeza vai ficar doente. E vai perder seu destino, porque você vai ficar correndo para lá e para cá, fazendo experiência com a sua vida, correndo atrás de mais alguma coisa, porque você não tem um propósito, o propósito do Senhor para a sua vida. Você tem ansiedade, aflição, uma angústia que não é angústia genuína, é a angústia pela sobrevivência, o medo de faltar, o medo do amanhã, o medo do que vai acontecer. E Jesus falou o quê? Não se preocupem com amanhã. Você está vendo como, assim, a maioria faz o contrário do que está escrito? Não se preocupem com amanhã. Basta cada dia as suas preocupações, o seu mal. Quer dizer, eu tenho graça para hoje. Eu tenho graça para hoje, terça-feira. Ontem já foi. Amanhã eu não tenho. Por isso que eu tenho o pão de cada dia, é a oração do Pai Nosso para hoje. O meu maná vem hoje, na quantidade que eu preciso. Eu vou recolher na quantidade que eu preciso. E se eu guardar para amanhã, vai feder, vai dar bicho. Porque isso é um exercício de fé, de confiança no Pai, no que Ele falou, porque tudo passa, mas a sua palavra não passa. Então nós precisamos definitivamente deixar a palavra entrar para não morrermos no deserto da vida, em busca de mais uma necessidade, sobrevivendo. Sabe, isso dói. Quantas vezes eu paro só para
pedir a Deus, sabe? Vou orar ao Senhor, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a levar a mensagem de maneira que as pessoas entendam. Que a palavra entre de forma revelada. Senhor, abra a mente das pessoas, visita o teu povo em toda parte, traz revelações profundas, porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Enquanto a verdade não é revelada, não há libertação. Não há libertação. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. É isso. É isso aqui. Porque o resto é consequência. Já é promessa. Ele já garantiu. Me busquem a Deus. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que você precisa para viver aqui vão ser acrescentadas. E você vai ter mais do que o suficiente para você e para o outro. Não vai faltar pão para dividir. É a promessa. Aquele que assim serve a Cristo, aquele que assim serve a Cristo. É agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, se eu não vivo com essa perspectiva, eu não estou agradando a Deus, eu não sou aprovado pelos homens, ou seja, eu não tenho credibilidade, eu não me torno um exemplo a ser seguido, uma pessoa inspiradora. Por quê? Porque eu não vou ter voz. Você pode achar que está tendo vez, mas a pior coisa é uma pessoa até atingir alguma coisa, mas não ter voz. Não ter voz. Por quê? Porque ela está no meio da maioria, ela faz o que a maioria faz. Ela não saiu do meio da multidão. Ela não vive como filho. Ela ainda não acredita na verdade. O filho assume responsabilidade. O escravo, ele só corre atrás de necessidades, do direito, do que é conveniente. Olha só, olha o Judas. Preste atenção no Judas. O sujeito tomava conta da tesouraria. Ele roubava as ofertas. Quando aquela mulher derramou o melhor que ela tinha, um perfume, que está escrito que valia 300 denários, que era muito dinheiro, o que saiu dele? A hipocrisia de quem não acreditava em nada daquilo. Nossa, mas que desperdício, foi derramado no Senhor. É a mentalidade do escravo, de quem não conhece a verdade. Tudo que é para Deus é desperdício. O tempo que foi para Deus é desperdício. O que eu estou oferecendo a Deus é desperdício. Aí, ó a hipocrisia. Porque poderia vender e dar aos pobres, ó a filantropia hipócrita. Só para levantar mais dinheiro que era para ele roubar. Conversa fiada. Aí Jesus respondeu o quê? Os pobres vocês sempre terão. Para com isso. Essa coisa porque eu ia dar para os pobres, porque eu dou. Tem gente que vive desse jeito. Não, eu não dizimo. Não dizimo, não oferto. Não, eu não acredito nisso. Eu ajudo as pessoas, eu dou para minha família, eu dou para lá. Não, você dá o que você quiser dar. Agora, aquilo que a Bíblia diz que pertence ao Senhor,
pertence ao Senhor, você deveria devolver a Ele. Entendeu? Mas a pessoa não acredita, ela é hipócrita. Ela diz que ajuda nada. Ajuda nada, porque o generoso prospera. Esse tipo de gente não é generosa. Se ela não está, se a fonte é Deus, se ela não está, se para Deus é um desperdício, você acha, essa é a mentalidade, você acha que ela vai fazer alguma coisa para alguém? Ela não faz. Porque ela está negando um princípio básico. Que primeiro é para Deus. As primícias é para Deus. Tudo é para Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. Honre a Deus com as suas primícias, com as primícias de todos os seus recursos. Entendeu? Dê a Deus as primícias. Primeiro é para Deus. Se as primícias são santas, disse Paulo, a massa também não é. Se você dá as primícias, você consagra todo o resto. Mas tem gente que ele não acredita nisso. Aí, ó, o hipócrita, o ladrão. Ladrão de Deus, ladrão dos homens, ladrão do ministério. O cara tá roubando tudo. E criticando a mulher que estava oferecendo o melhor dela para o Senhor. Oferecendo o melhor dela. Ah, isso é um desperdício. O escravo vive dessa maneira. Tudo para Deus é perda de tempo, é desperdício. Buscar a Deus, orar, o tempo que é para Deus, cultuar, estar na igreja, dizimar, ofertar, tudo é desperdício. Mas o que ele está fazendo? Tá tudo bem. Aí preste atenção, ó o hipócrita. Escravo que andou com Jesus, comeu com Jesus. Aliás, traiu o Senhor na mesa, né? Vende o Senhor por 10%, por 30 moedas. 10%! Ele traiu o amigo, ele traiu o Senhor. Ele traiu por 10%. Escravo. Um escravo. Ladrão. Hipócrita. Ele criticou a mulher que derramou no Senhor o equivalente a 300 denários, que equivale a mais ou menos um ano de trabalho. E vendeu o Senhor por 10% disso. Tá vendo? O hipócrita. Então é isso aí. Algumas pessoas, elas têm vivido essa vida rasteira, miserável, hipócrita, escrava, sobrevivendo, traindo pessoas, lesando, enganando. É uma vida vergonhosa. O sujeito sobrevive, envergonha. Tudo que faz é contraditório, é desalinhado. Mas é um cego. E o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí o cara tá lá cego, fazendo coisas assim, absurdas, às vezes vergonhosas, ridículas. Mas ele não vê. Ele não vê. Alguns ainda acham que estão certos. E estão aí, ó, vivendo uma vida à margem da abundância. Tudo que a pessoa não tem é uma vida abundante. Ela não tem credibilidade, ela não tem alegria, ela não tem paz,
ela sobrevive. Ela não tem voz. Ela não tem identidade. Ela é uma hipócrita. Para Deus, tudo é um desperdício. Porque ela não entendeu isso aqui, ela só corre atrás de comida e bebida. Agora, por favor, um animal, um cachorro, ele vive dessa maneira. Por favor, para. Você tem um cãozinho? Ele vive dessa maneira, para comer e beber. E ele vai seguir o quê? A comida. Ele segue a comida. Pega um petisco, você leva ele para onde você quer. Você leva o cãozinho. Você consegue adestrá-lo através de um petisco. Compreendeu? Você consegue adestrá-lo através de petiscos. E assim, ele faz direitinho o que você quer, você dá um petisco para ele. É assim que se adestra. Ei! Este tipo de vida que nós queremos. Nós somos filhos. Mas quando você trata as coisas de Deus como desperdício, para Deus você não tem tempo. E está correndo atrás da sobrevivência, atrás de mais um petisco. Você está seguindo os petiscos. É forte? Sim, é forte. Mas alguns reclamam de tudo. Mas só tomam decisões pelos petiscos. É assim que eles vivem. Satanás, basta! Dá uma só, ó, aqui, ó, um petisquinho pra você, ó. É isso aí. Vai pro Éden. Aquilo ali é pedagógico. Tinha ali árvores e árvores e árvores e árvores, eles podiam comer de todas. Mas Satanás apontou para aquela que o Senhor deixou lá exatamente para testar o homem e para nos ensinar. O diabo aponta exatamente para aquela que o Senhor disse: dessa aqui não. Porque isso aqui vai te matar. Isso aqui vai matar você. Mas aí a Bíblia diz que aos olhos da mulher era o quê? Agradável. E ela tinha o quê? Vontade. E aí negaram tudo o que sabiam. E fizeram aquilo que Deus disse: não façam. Não façam, porque vocês vão atrair morte. Eles alteraram tudo. Por quê? Porque eles não entenderam. Eles tinham tudo. O que realmente importa. Todos os dias se relacionando com Deus. Tendo tudo. Mas o diabo apontou para aquilo que era a morte. E foi isso que eles atraíram. Uma separação de Deus, porque a pior morte é a espiritual, é a separação de Deus. Aquele que assim serve a Cristo, agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Mas tudo que alguns não têm feito é promover paz e edificação. Eles não têm paz, não levam paz, ninguém está ganhando nada com eles. Eles não acrescentam nada, não acrescentam no reino, não acrescentam na vida das pessoas. Alguns
são as sanguessugas. É só me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O que você vai me dar? Tem gente que dentro da igreja é só sanguessuga. Ele não faz nada, ele é consumidor. Ele não doa nada, ele não faz nada, ele não ajuda em nada. Mas ele ainda vê defeito e reclama. É só me dá, me dá, me dá, me dá. Tem gente que tem vivido dessa maneira, só para cobrar, ingratos, reclamam, fazem do jeito deles. Mas aí não suportam as consequências e aí não assumem responsabilidade, porque escravo não assume responsabilidade. Ele está sempre no seu direito. Ele não tem honestidade intelectual. Veja se Judas tinha honestidade intelectual. Ele apontou para os pobres. E a Bíblia diz que não tinha nada a ver com pobre. É que ele queria o dinheiro ali na tesouraria para poder desviar. E depois ele vende o Senhor por 10% daquilo. A mulher ofereceu o melhor que ela tinha e ele tratou aquilo de desperdício. Não, ela não ofereceu 30 moedas, o equivalente a 30 moedas, ofereceu o equivalente a 300 denários. E o miserável vendeu o Senhor por 30 moedas, por 10%. Que há. Algumas pessoas, a vida delas é criticar. E tudo é desperdício. Tudo é demais. Não precisa de tudo isso. Não precisa estar cultuando. Não precisa fazer nada pelo reino, pela obra. Não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa de nada. E ele troca coisas grandes enquanto a mulher ofereceu o melhor que ela tinha. E para ele era desperdício. Ele vende o Senhor por 30 moedas. Hipócrita. Escravo. Entendeu? Um cego. E a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Entrou nele. Né? O Senhor disse, eu escolhi os 12, mas um é um diabo. Porque o comportamento dele era de Satanás. Porque tem pessoas, ele andou tanto com Jesus, mas ele se parecia com Satanás, ele não se pareceu com o Senhor. Ele nunca se pareceu com Jesus. Cristo não foi formado nele, o Senhor não foi formado nele, ele se parecia com o diabo. Porque tem gente que hoje se parece mais com Satanás por conta das escolhas que tem feito do que com Deus. Porque tudo que é para Deus é demais. Não tenho tempo, não dá, não consigo, não precisa. Essa é a mentalidade do escravo, que vive por necessidade, por direito, por vantagem, por conveniência. E é por isso que ele só sobrevive. Não tem voz, não tem credibilidade, vive cansado, não está construindo nada de relevante, enquanto o filho, enquanto a mulher, está escrito que o que ela fez não seria esquecido. Aliás, nós vamos encontrar nas Escrituras exemplos inesquecíveis, inspiradores. Mas vamos encontrar também um Judas, que o fim é se enforcar. Esse foi o fim dele. Se enforcar.
Ninguém enforcou ele, não. Ele mesmo que se enforcou. Porque esse tipo de gente vai, igual Saul. Vai. É só ele no centro. Até que uma hora ele se joga na própria espada e fica lá agonizando. É isso aí. É gente que nunca conheceu a verdade, né? Mas que passou a vida só correndo atrás de algum petisco. Que Deus nos guarde dessa vida escrava, cega, pequena, sem construções sólidas, mas só construções na areia, ao invés de ir e construir na rocha que é Cristo. Está aí só fazendo experiência com a vida, correndo atrás de mais alguma coisa. Não viva assim, não. Em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito, porque você sabe que Deus está falando com você. Você sabe. Não tem como fugir disso. Você sabe exatamente onde Deus está mexendo. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo. E eu peço, Senhor, para que hoje a libertação esteja acontecendo, porque nós somos escravos daquilo que obedecemos, daquilo que nos domina. Infelizmente, alguns têm sido dominados só por necessidades, por vantagens, por direitos. Têm corrido atrás da sobrevivência e não têm vivido como filho porque não acredita na verdade. A mente ainda é escrava e não foi renovada. Eu oro por libertação, porque está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós fomos libertos e Paulo disse, não voltem ao jugo da escravidão. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo. Oro por libertação aqui hoje, para que todas as vendas tenham caído e que mentes tenham sido renovadas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Levanta mais semeadores porque precisamos. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo livres, Senhor, definitivamente. Que toda a cegueira esteja sendo arrancada. E que a luz brilhe nessas trevas, ilumine essas trevas. Eu oro por libertação. Eu abençoo o teu povo em toda parte e agradeço demais por sua bondade e fidelidade. Muito obrigada. Peço tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos. Temos nossas reuniões hoje às 7, às 19h30, amanhã Casa Firme e vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Deus não nos chamou apenas para acreditar. Ele nos chamou para viver a fé intensamente todos os dias. Em cada momento, em cada desafio, devemos caminhar com a certeza de que não fomos criados para a derrota. Fomos criados para vencer. Por isso, levante-se. Fortaleça sua fé e enfrente a vida com coragem, sabendo que Deus está ao seu lado em cada passo da jornada.